isto é uma tertúlia sobre o artigo e o resto das formas de material que eu disponibilizei sobre o mal libertário 2.0, uma sessão de esclarecimento de dúvidas, o que implica que é preciso ter feito o trabalho de casa. Entretanto, faço aqui um apanhado prévio, muito rápido, só sobre quais são, qual é o erro do movimento libertário. É preciso termos consciência que o libertarianismo peca fortemente em reduzir as coisas ao individualismo, é um reducionismo individualista, prioriza o indivíduo abstrato sobre as tensões sociais do mundo concreto. Depois também temos, além da redução ao indivíduo, temos a ilusão da autorregulação de um sistema em que não há estruturas institucionais, portanto, em princípio não há Estado, ou o Estado é mínimo, portanto há uma ilusão de autorregulação, esta história da ordem espontânea. O que é que faz isso? Isso rejeita o Estado. Ao rejeitar o Estado, estamos a convidar, a fazer um vácuo de poder e a convidar o inimigo para ocupar o espaço. O terceiro erro é a negação das tensões naturais e das interdependências humanas. Acaba por ser uma espécie de utopia abstrata de que, pronto, o indivíduo, cada um por si, e depois tudo isto é muito incipiente, porque na prática realmente não conduz a nada, e muita gente já percebeu isso, que não é possível pôr em prática. É preciso ter sempre alguma proteção à volta. E, por fim, o quarto grande erro, que é a facilitação involuntária da oligarquia financeira. Ou seja, o próprio libertarianismo pode muito bem estar a ser promovido pela oligarquia financeira, pelos globalistas. Porquê? Porque é do interesse deles. O mercado livre é um verdadeiro cavalo de Troia, porque o mercado livre é livre. É livre de quem tiver mais força para o impor. E, portanto, demonizar o Estado é a mesma coisa que abrir a porta às instituições privadas comerciais transnacionais. E, portanto, eu acho que isto é óbvio, e é sobre estes 4 grandes erros e, portanto, o texto todo do mal libertário que vamos abrir, então, o diálogo. Vamos começar. Quem é que temos aí como orador, então? Temos o Spears. A Carla pode subir o pessoal para o orador? Não. Vou ver se... Eu acho que posso convidar. Convidar, exato. Vou ver. O Spears já caiu outra vez para baixo. Para o 20. Pois é, meus amigos, isto agora vamos ter que participar. Vamos conversar. Diálogo. Alguém quer diálogo ou só querem ouvir? Não, tem que ser uma troca, senão parece um monólogo. Não, é que para ouvir era o áudio da tertúlia, do mal libertário, não é? Agora a tertúlia é para conversar. Não, tem que haver troca de ideias. Pois é, óbvio, estão sempre a dizer que eu falo muito e depois quando chega a hora H não há conversa, não há diálogo, não há perguntas. Mas só para tentar perceber, porque estou também a tentar perceber essa situação do libertário, e pelo que eu percebi agora, restaurar tem que haver sempre uma figura que representa a unidade de um país, é isso? Porque de uma forma individual isso não pode acontecer. A questão é, alguém... Para um libertário não existe Estado, ou país, ou nação? É cada um por si? Isso não é o principal. Estou a fazer perguntas aleatórias, ok? Sim, isso não é o principal, não é? A ausência do Estado ou o menos Estado possível. Ele há três diferentes versões do libertarianismo, não é? É o chamado minarquismo, que defende Estado mínimo, embora, pronto, a gente não sabe bem o que isso é, se bem que eles dizem que tem que ter um bocadinho de exército, um bocadinho de polícia, um bocadinho de tribunais, enfim. É tudo muito vago. Depois temos o anarcocapitalismo, que é uma versão mais extrema, em que é Estado zero, aí é mesmo zero, e portanto é tudo privado, até as empresas de segurança, de estradas, de moeda, tudo isso seria privado, não é? Todas as 4 funções do Estado, as 4 prerrogativas regalianas eram privatizadas. Portanto, o Estado não existe sequer, nem é mínimo, é que não existe de todo.
Pois há ainda uma outra versão que se chama agorismo, enfim, vamos buscar aquela palavra grega de ágora, não é? Olha, já temos aqui o Spears e o Schumacher como no ar. A questão toda é que eles pecam sempre nos mesmos 4 erros que eu disse. Portanto, não vale a pena estarmos a escavacar cada uma das versões, porque elas pecam todas no mesmo. Vamos ver, separar. Temos o Spears como no ar, mais o Schumacher. Deixa eu ver quais as questões que eles têm para colocar. Veja quem é que foi primeiro. É o Spears, depois é o Schumacher. Então, é para fazer. Olá, boa noite a todos, antes de mais. Mas, portanto, era para fazer aquela questão que eu depois fiz à hora do almoço lá no espaço da Cátia, mas depois foste almoçar e pronto, não foi possível responderes. Que era, pá, mas de forma resumida, não me dês aí, não é preciso dares aí uma coisa, não preciso fazer aí uma epopeia. Mas, um caso concreto, aplicando o teu sistema, o sistema que defendes, se fosse aplicado aqui, portanto, aplicava-se aqui em Portugal. Mas como é que o Estado português, como é que depois esse sistema iria fazer frente a uma milícia, a uma milícia, a um grupo armado como o PCC, a uma máfia, porque esses grupos, portanto, se decidissem vir aqui a Portugal impor a sua ordem, e eles têm poder financeiro, e fruto do poder financeiro têm poder militar para tentar coagir com força brutal e a sua vontade. Portanto, como é que nesse sistema que defendes, como é que esse sistema depois conseguiria enfrentar uma milícia ou uma máfia, pronto, como nós as conhecemos hoje, porque elas iriam continuar a existir. O mundo é demasiado grande para conseguir implementar esse sistema a nível global. É esta a minha questão. Sim, eu estava a falar, mas tinha o microfone desligado. É assim, isso implica várias frentes. Por um lado, neste sistema que eu estou a dizer, existe Estado. O problema não é existir o Estado, como os libertários põem como o grande pesadelo deles. Não, o Estado não é o problema. O problema do Estado é quem é que manda no Estado. Se são os criminosos, então esse pessoal todo pode traficar a droga que quiser. Porque a técnica que é usada é muito simples. Ainda há bocadinho estavam a dar no telejornal, que apanharam não sei quantas toneladas de droga, ou ao fim do ano são não sei quantas, 70 e tal, 80. Mas e o que é que passa ao lado? Vocês têm de perceber que a droga, esta coisa da droga, ela própria lava dinheiro, como aliás o GNR estava a falar naquela reportagem, sublinhou, acho que era GNR, mas pronto, mas seja como for, a questão é que o próprio sistema político precisa daquele dinheiro, o próprio sistema político precisa de lavar dinheiro. Estão a perceber? Se nós não tivermos um sistema político de direito, ou seja, que assenta diretamente nas pessoas, não é? Não digo que sejam todos. Como eu digo, se calhar não temos mais do que 30% de pessoas que sejam capazes, não é? Um bocadinho naquela imagem que na Inglaterra nós temos os lords, um bocadinho esta imagem, este pedaço da sociedade que no tempo dos reis existia, que chamavam-se, era um bocado a nobreza, né? E a baixa nobreza, que formavam um escolo. Ou seja, eram pessoas que não viviam, não trabalhavam para viver, faziam exatamente o contrário, ou seja, elas dedicavam a sua vida à nação. Percebem? Hoje em dia nós não temos ninguém. Olha, isto que eu estou a fazer faz parte desse escola. Mas eu não vejo mais ninguém a fazer um trabalho sério assim. Onde é que eles estão? Isto é que é preciso fazer. Porque se vocês vão esperar que seja feito lá nos tais grupos, os think tank e essas coisas, meus amigos, quem é que paga esse material todo? A gente sabe sempre que são sempre os mesmos. E estão sempre ligados a interesses que são interesses comerciais. Basta ter dinheiro pelo menos por baixo, quer dizer, a circular, mesmo que seja às claras. Quer dizer, nós não podemos pôr um país inteiro assente nesse tipo de pensamento que pensa primeiro nos seus financiadores e depois no interesse do país.
E, aliás, basta olhar para ver o resultado, porque é exatamente isso que aconteceu desde que o Salazar, desde que o Estado Novo acabou. O que aconteceu destes últimos 50 anos é exatamente isto. Onde é que estão essas pessoas? Olha, temos o Schumacher com a mão no ar agora a restaurar. Deixe-me só Ok. mais só para acabar. Ok. Sofia, pronto, e depois, portanto, o Estado vai ter a sua moeda, ou melhor, vai ter as forças de segurança, ou forças da ordem, como quiser, vai ter que as ter, porque é muito importante, e depois não é só isso. Nós vamos ter as 4 prerrogativas do Estado, ou a ideia será essa, não é? Reforçadas. São profissões de alto valor, porque sem elas nós não podemos ter uma vida civil, cívica, uma atividade cívica em condições. Não podemos, é impossível. Então, nesse teu modelo, o Exército, a Força Aérea, a Marinha e a Polícia são fundamentais, como já o temos no modelo atual que temos. Ou seja, que nesse teu modelo também, portanto, as Forças Armadas e a Polícia e a GNR continuariam a ser fundamentais para o... ok, pronto. Era isso. Era mesmo o que eu queria ouvir. Mas há uma diferença, Sofia. A diferença é que eles hoje estão a servir interesses estrangeiros, sem saber. E são transformadas em entidades mercenárias, em agentes mercenários. Pois não admira que ganhem mal e porcamente. Mas é exatamente isso uma das características. Mas eu não vou salientar só e apenas esta questão das 4 prerrogativas clássicas do Estado, não é? Que eu já disse, mas vou repetir, que é a segurança, a justiça, a moeda e a diplomacia. Mas junto também, ou sobretudo, neste modelo, a língua portuguesa. A língua é muito importante porque ela está diretamente ligada não só à capacidade de expressão, mas também à capacidade de fazer direito e aplicar direito. Percebe? Isto é muito importante, especialmente no modelo de evolução e renovação do direito continental da Valérie Bongo. E pronto, agora acabei. Temos aí o Schumacher. Boa noite, Schumacher. Boa noite. Eu não sei se me estão a conseguir ouvir bem, ver se eu tenho a porra do microfone como deve ser. Ok, então uma boa noite para o restaurar. Eu já lá vai um tempo em que eu fiz o fuga e evasão e tive 3 dias sem dormir e aquilo foi um horror. Mas mesmo assim eu não sei se estou preparado para isto, mas cá estou. Ora, eu estava aqui a ouvir-vos. A noção que eu tenho... Bom, eu sou anti-libertário, pronto, posso dizer assim. Acho que é indispensável haver Estado. Quanto menos Estado, para mim, pela minha convicção, melhor. Justiça, soberania... Justiça, defesa e segurança, Estado e com monopólio. Tudo o resto pode existir desde que seja gerido a economia de mercado, ou seja, a empresa pública, na educação, na saúde, que responda pelo capital e pelos resultados, seja qual for a avaliação dos seus outputs. Eu não vejo que o controlo cambial tenha que ser do Estado. Eu não sei explicar bem de que forma é que tem que ser independente, mas política monetária, o Estado pode inquirir, mas não pode determinar. Acho que a estrutura de um banco central deve ser independente, ou desgraçados estávamos nós, que eles iriam ligar a fotocopiadora a cores e fazer-se eleger como se não houvesse amanhã. Então, a questão que eu tenho para o restaurar é se esta forma que eu tenho de ver o Estado em circunstâncias ideais, eu sou minarquista e conservador, se para o restaurar é correta ou incorreta, e gostava que a partir daí ele me elucidasse, quer concorde, quer discorde de mim. Obrigado. Não, é assim, de facto, não há nada de errado com aquilo que disse. A questão que nós temos que meter na cabeça, que é sempre o mesmo erro, porque ele é repetido muitas vezes noutros canais e constantemente à nossa volta, é sempre repetido este mesmo erro, é que o problema não está no Estado. Está quem é que elege, quem é que controla o Estado, que tipo de mandato é que dá os poderes e os tira àqueles que são eleitos. Porque
se nós tivermos um governo de direito, nós não precisamos nem de 1/3 do Estado que nós temos hoje. Porque o Estado é grande exatamente porque ele não é de direito. É fake. Ele precisa de ser grande para esconder e para se defender das próprias pessoas. Digamos, como eles dizem, os terroristas domésticos. Não é? Ou os beligerantes. Esta é a linguagem que está nos tratados. Eu lamento, mas é assim que eles... Portanto, esta linguagem admite que há uma invasão marítima em terra. Não é só a bandeira que tem lá a lança por cima. Isto foi tudo feito antes da Primeira Guerra Mundial. Portanto, isto foi feito dentro de todo, digamos, quem estava, destes globalistas, a controlarem todos estes tratados em Haia e por aí afora, eles fizeram isto tudo ao pormenor. Agora, nós aqui ainda hoje parecemos que estamos na Lua e não percebemos isso. E isso é que é mau. Portanto, isto que eu vou outra vez repetir bem, o problema não é o Estado. E logo aí o argumento que é apresentado como o maior deles todos pelos libertários cai por terra. O Estado é o nosso escudo de defesa. Ora, por isso é que nós temos que ter aquelas 4 ou até 5, que eu diria mesmo 5 ou 6, porque a língua tem que lá estar e o fazer e o aplicar o direito devemos ter que dar muito mais importância nisso. Porque se nós somos invadidos ao nível da magistratura, que é o que acontece hoje em dia já vem de trás, não é? O que é que acontece? Acontece que eles tomam controle do país inteiro, de todas as organizações. Oi. O que é que se passa? Tito, o teu microfone está com um som metálico. Está muito alto. Horrível. Acho que é muito volume, se calhar por ser muito volume. Está a fazer feedback. O Schumacher tinha a mão no ar. Deve ter mais alguma questão a restaurar. Veja lá se tem alguma questão a colocar. Se possível. Obrigado já pela explicação. Então, pelo que eu estou a perceber, e se eu percebi bem, até se me encaracolam as unhas dos pés para trás, mas tenho que lhe dar totalmente razão. Para o restaurar, nós estamos nas mãos da magistratura, ou seja, na minha concepção, estamos nas mãos dos juízes do Tribunal Constitucional. Isto é uma conclusão correta ou uma ilação incorreta? É maior do que isso. Mas logo aí a gente já sabe que os partidos já estão lá a eleger determinado interesse dos partidos, não são os nossos. Tem lá um juiz que é do partido X. Está a perceber? Isto não pode continuar. Nem os partidos, nem as ideologias. Porquê? Porque eles afastam-nos a nós e então não há nenhuma possibilidade de haver nenhum governo de direito, porque nós não temos qualquer voto na matéria. Ou seja, a Constituição que tanto a malta venera, essa Constituição é meramente um acordo de dívida e odiosa ainda por cima. Porque foi feita sempre nas nossas costas. Nunca fomos consultados para nada. Não só foi a começar por o regicídio, como foi por aí afora um fartado de vilanagem. Portanto, nós nunca fomos chamados para coisíssima nenhuma. Não admira agora, nesta fase das coisas, que começamos a sentir as dores. Ó Schumacher, diga, pode ser que seja... Sim, eu estou a ouvi-lo e depois surgem-me algumas questões mais. Bom, eu acredito em modelos de sociedade representativos, pelo menos para Portugal, a questão de democracia direta, acho que os meus compatriotas não estão preparados para ter essa responsabilidade. Eu acredito num modelo representativo. Bom, a República pode ter muitas imperfeições, mas é aquela que eu conheço. A minha questão, então, seria qual a forma de mitigarmos uma subordinação, entrando nessa variante, nessa hipótese, qual é que é a forma de fazermos, de que nos asseguremos de que a escolha dos nossos governantes reduz o risco de dependência de agendas externas? Exatamente, essa é a questão. Portanto, a democracia direta, que também é mais uma daquelas palavras que se ouve muito, como na Suíça e tal, por aí fora, mas a Kátia disse bem, semi-direta, na Suíça é semi, isto não está mais próximo do modelo que eu estou a defender aqui, mas ainda tem uma grande distância. Porquê?
Porque isto vai implicar a organização da sociedade de forma ativa. Eu não estou a dizer que toda a gente é obrigada a... Mas uma parte, a parte que é capaz, com o tempo, se calhar, outras pessoas vão sendo capazes, porque isto é como tudo, alguém tem que ir à frente, mas as pessoas vão ter que se começar a organizar de iniciativa própria, não só nas assembleias, porque se não houver assembleias e não houver um acompanhamento daquilo que é atual para as pessoas que estão naquela assembleia a nível geográfico, e depois essas pessoas aí poderão debater assuntos que são de âmbito mais nacional, mas pronto, isto tudo depois é perfeitamente conjugável, essas pessoas não podem estar sequer a pensar numa hipótese de democracia direta, porque elas não estão informadas. Estão informadas só para a televisão, é? Eu acho que não dá. É mais um órgão a bater em termos de manipulação. Obviamente a comunicação social, tal como ele existe hoje, não pode existir, é óbvio. Quer dizer, isto tem que ser posto ordem. Mas nós sabemos que eles são tudo órgãos privados, comprados por empresas que vêm de fora e que estão a servir interesses internos que também não são nacionais. Portanto, é um imbróglio um bocado grande, não é? Mas eu não queria deixar de responder a todas as coisas que levantou. Quando faltar alguma coisa, depois diga-me. Em relação a como é que nós controlamos o mandato representativo. Eu estou de acordo, claro, não podemos estar todos a fazer tudo, nem devemos. Temos que ter representantes. Temos é que ter menos representantes e ter mais poder sobre esses representantes, que é aquilo que hoje não só nós não temos controle, como temos muita gente a representar, porque quem está a representar na prática são os partidos. Mas os partidos para si mesmos. Portanto, o nosso voto não conta para nada. Absolutamente nada. Eles escolhem os candidatos, eles escolhem as agendas que vêm de fora, eles escolhem tudo e depois cria-se nas televisões uma espécie de festival de ver quem é que dá mais. Só que lá está. É aqui que temos que parar. Isto não pode acontecer, porque isto só acontece quando nós estamos sob um mandato representativo não imperativo, em que implica haver a existência de partidos e, sobretudo, implica, e também de ideologias, mas isso vamos lá para a frente, implica uma forma de mandato político em que o representante pode agir como quiser em todos os domínios, desde que ele prometa na campanha e consiga os votos, depois ele pode fazer o que quiser, porque nós não vamos voltar a ter nenhum controle, não há nenhuma forma de voltar a admiti-lo. Aliás, teríamos que demitir o partido inteiro e depois ir à Assembleia. Ou seja, tudo esta máquina de Estado na prática, não é? Isto não faz nenhum sentido, porque isto não nos representa. São as tais abstrações. Têm que ser as próprias pessoas vivas, que não são abstrações, a fazer esse trabalho. Eu não estou a dizer todos, mas os mais capazes. Porque o que nós temos nos partidos é a eliminação dos melhores e só se concentram aqueles que são mais ambiciosos no mau sentido. E eu acho que toda a gente concorda com isto. Schumacher, outra vez, diga. Obrigado pela forma muito objetiva como me está a responder. Eu vou fazer uma última pergunta, porque já sinto estar a abusar do tempo de antena, sendo que a conclusão que eu retiro é que é mais ou menos impossível de fugir a representantes de portugueses que conduzam os seus desígnios, que fujam a agendas externas. Então, eu iria por uma outra vertente, que era fazê-los disputar o eleitorado. Eu ia pedir o seu comentário àquilo que eu vou dizer. O meu método favorito, de longe, é o do colégio eleitoral, por exemplo, que é praticado nos Estados Unidos, isto contrapondo com o voto proporcional ou o voto de maioria simples. Pronto. E pedia-lhe que comentasse e indicasse se isto é uma coisa que pode fazer sentido ou se é algo que é um disparate, porque ainda potencia mais a subordinação a uma agenda externa. Exatamente. Por isso é que o Salazar não tinha partidos. O que é que o Salazar tinha? Tinha também já uma gênese dos grupos de interesse a nível desses interesses corporativos, não é? Das indústrias, dos ofícios, e é exatamente para aí que nos leva a Valérie Bourgault. Ela foi buscar, porque o importante é conseguir o máximo de contrapesos na sociedade para que esses contrapesos, essas contradições, essas tensões que são necessárias e não são a evitar, esses poderes estejam, portanto, esse poder centralizado seja todo distribuído pela sociedade civil, profissionalmente e
portanto, como se fazia na Idade Média, nas ligas, a gente tem vários nomes para isso, mas os ofícios. É importante as pessoas agirem pelo nível profissional, defendendo o seu interesse específico, que é um interesse que exige conhecimento especializado, e depois temos as assembleias que dão, digamos, ligam-nos à terra, ligam-nos à parte geográfica, à distribuição geográfica e à parte meramente cívica, de assuntos que, mesmo que sejam assuntos profissionais, que tocam junto das pessoas e elas têm um meio de serem ouvidas, porque uma das figuras que tem que existir nesse sistema, que aliás existia no tempo de Salazar, eu agora não sei se chamava corregedor ou o que é, ou seja, era uma pessoa que vinha diretamente do Estado Central cobrir o país, não digo que seja só uma, certamente haveria várias, não sei, mas poucas, mas para cobrir o país, verificando se estava tudo a correr em ordem e tomando nota das reclamações. Ora, isto era feito não só ao nível da instituição do município, mas também ao nível das pessoas, dos populares. Ou seja, estes contrapesos estavam todos intrincadamente criados e a ordem é criada assim. Não é com ausência de contrapesos, como é feito no libertarianismo, em que eles só põem, digamos que só elegem o quê? Aqueles os velhos slogans de que é o individualismo, é o rejeitar do Estado, é a liberdade económica, não é? Supostamente vai sempre a pensar na parte dos direitos de propriedade absoluta, que nem o Papa defende na doutrina social da católica, nem isso o Papa defende, o direito absoluto da propriedade, e, portanto, há aqui um bocado de radicalismo, mas, sobretudo, é muito imprudente. É muito imprudente, porque estes direitos e a privatização de tudo, o que é que leva? Leva ao isolamento do indivíduo e, obviamente, que vai levar a crises, porque aquilo que é a maior força e a pior força de todas, que é a finança apátrida e internacional, essa continua a não ter nenhuma regulação. E todas as bolhas, todos os problemas que são de origem financeira, porque a nossa dominação podemos estar ocupados, mas estamos ocupados não militarmente, estamos ocupados financeiramente. Por isso é que tudo o que nós ouvimos é economia. E se não houver dinheiro, todo o resto da sociedade vai ter que passar com menos. Tudo é dívida. Estão a perceber? Portanto, é isto que o libertarianismo não nos liberta de coisíssima nenhuma. Pior, agrava o problema. Eu não percebo como é que alguém pode defender estas coisas sem perceber estas coisas que estão, acho que, na cara. Qualquer pessoa consegue ver isto. É tão simples, pá. E depois, fazer aqui também e depois o livre mercado, salvo seja, uma das razões que nós temos para não permitir que isso aconteça é que há necessidade de dividir a nossa sociedade em compartimentos de acordo com as atividades profissionais desses ofícios, desses grupos de interesse. Os grupos de interesse vão ter que ser divididos em grupos de interesse comerciais, de natureza comercial, que têm umas regras de tipo comercial, que obviamente é a competição, todas essas coisas que a gente identifica com o capitalismo. Mas depois temos, e provavelmente será maior ainda, a bolha do interesse não comercial, do interesse cívico. É aqueles que fazem a sociedade, são aqueles que as forças de segurança defendem no dia-a-dia. É esta ordem das pessoas vivas, os tais cidadãos que vivem, que nasceram naquele território e que têm a desenvolver a sua vida. À volta tem que haver uma proteção, como é óbvio. E tem que ser o Estado a fazer, porque é impossível não ser o Estado. Não há outra maneira de fazer isso. O Estado é o regulador, mas nunca terá o mesmo poder que nós vemos hoje, nem pouco mais ou menos. Aliás, há mesmo quem diga que no tempo de Salazar, o próprio Salazar tinha muito menos poder e tinha às vezes que engolir sapos de algumas das corporações e dos ministros. E é verdade. Mas o Salazar não queria também ser omnipresente. Ele queria apenas regular. Que ele também, qualquer pessoa não pode ser assim tão omnipresente. Por isso é uma das coisas que eu critico muito hoje em dia na partidocracia, é esta tendência que as pessoas têm de projetar os seus desejos sobre o André Ventura, por exemplo, um candidato que é mais notório por bem ou por mal,
não façam isso. Porquê? Porque ele, no seu cargo de primeiro-ministro ou de presidente, ele não tem poderes para responder, nem nós temos poderes para chegar a ele e para o fazer, digamos, responder a nós. Portanto, todos os contrapesos estão quebrados. A divisão dos poderes é uma ilusão, não existe. Está tudo tomado por uma partidocracia. Tudo. Todos os 3 poderes separados, na prática, são meramente um. Por isso é que não funciona. E depois, há outra coisa que eu já vou à parte de bancário, do sistema bancário, Schumacher, mas as pessoas têm de perceber que uma coisa é olhar para o mundo do ponto de vista de uma abstração, de uma ideologia, de um conjunto de ideias que não têm vida, que depois são projetadas numa ideologia e há um partido que vai projetar aquilo, vai ter um discurso, que vai ter que seduzir, que vai ter que arranjar 31 por uma linha, às vezes mentir e prometer o que não pode. Não, isso já é muita mentira junta. Nós temos que limpar daqui essa parte. As intervenções, a participação de cada um tem que ser autêntica, tem que ser nitidamente informada e não a dispersão de energia que há com esta coisa dos partidos, já não digo financeira, para promover as eleições e tudo isso vai desaparecer. Tudo isso e aquelas entidades secretas, e não há entidades secretas, não há segredos. E depois há outra coisa que vocês todos têm que perceber. Isto, quando se tiver que passar, quando tivermos condições para passar a avançar com este sistema, não será só Portugal. Será uma boa parte da ordem internacional. Porquê? Exatamente porque o sistema que está agora vai falir, vai cair, vai completamente. Não é mais sustentável. Porque ele está sustentado sobre a moeda fiat, um sistema de inflação, não é? Que vai inflacionando e que chega a um momento em que não pode mais responder a coisa nenhuma. E agora é que eu vou falar na questão do sistema bancário novo que existe, que é um sistema, chama-se sistema bancário bilateral, porque é um sistema bancário que não é de natureza comercial, como tudo o que nós temos à nossa volta é. Tudo é de natureza comercial, mesmo que o Estado tenha uma participação. Isso é importante perceber. Desde no século XX, no século XIX, começaram a fechar os últimos bancos que não eram de natureza comercial. E o saber das pessoas que trabalham nesse setor desapareceu. Ninguém mais sabe ou soube que esse tipo de bancos era possível. Só havia atividade comercial, o que implica o quê? Especulação. E implica que nós próprios teremos que ser, os vivos terão que ser tratados como entidades empresa. Aquelas maiúsculas no bilhete de entidade e quando vai assinar no banco, olhe bem lá para os documentos a ver se não está tudo em maiúsculas. Não somos nós. E é por isso que eu digo, nós não temos poder nenhum. O nosso mandato não imperativo não nos dá poder nenhum. O poder é todo projetado noutras entidades que também são ficções legais, como aos partidos. E, portanto, é isto que tem que acabar. Agora, não podemos dizer mal no aspecto que os bancos comerciais visam o lucro. O comercial visa o lucro. Portanto, qual é a dúvida? Não vamos agora querer fazer aqui uma inversão, travestir o sistema que é comercial. Não, a natureza do bicho é criar lucro. Agora, para nós, não é do nosso interesse. E não temos nenhuma escolha, que é o pior, é que nós não temos uma banca que não seja de interesse comercial. E esse é que é o problema. Então, eles aplicarão todo o tipo de truques para nos sacar o dinheiro, que é o que nós vemos. Porque nós não temos o sistema que na língua inglesa, agora vou ter que usar o termo, o trade. O trade. Não pode ser só o commerce. Tem que ser o trade. Esse sistema bancário novo, que tem trade e é focado e existe e está criado para nos servir a nós, vivos, às pessoas que nascem, crescem, respiram. Esse sistema, finalmente, há um sistema bancário para nos servir. E é a esse sistema que nós nos temos que ligar. Não somos só nós sozinhos, como é óbvio. É toda uma nova ordem que vai ser criada
está em curso de ser criada e o primeiro pontapé de saída é óbvio que terá que vir da América. Mas eles também foi o governo de direito americano que criou esse sistema. Já está negociado, já está online. Não é? Olha, Custódia, temos aqui o Cláudio, que está como orador. Não sei se ele quer intervir, a Cátia também. Força, força. Boa noite. Alguém quer levantar alguma questão? Schumacher, acha que respondi a tudo o que coisa? Deixei alguma coisa para trás? Não, eu nestas coisas, e espero que não me catapultem daqui para fora para eu dizer isto. Bom, você conseguiu prender a minha atenção do primeiro ao último segundo. Eu conto muito. A pergunta que eu tenho para fazer, bom, já acabou por não responder diretamente à questão que eu fiz, fez uma digressão, mas fez-lo de uma forma apaixonante que eu gostei de ouvir. Eu perguntei qual era a forma melhor de nós mitigarmos a subordinação a uma agenda externa através de um modelo eleitoral e dei aquele que era o meu favorito, pronto, o colégio eleitoral. Essa parte eu não captei que tivesse respondido. Sim. Mas a última pergunta que eu tinha para fazer, e isto dá-me vontade de arrancar a pele. Porquê que você não tem esta abordagem que teve agora aqui comigo, exatamente em todos os espaços? Porque isto é cativante quando você fala assim. Não me leve por mal, que eu estou na sua casa e estou a dizer isto no bom sentido. Schumacher, é que não é possível. Não é possível. Não é possível. As pessoas não querem ouvir, não querem associar. É preciso estar fixados. Não é possível. Não é possível. Não olhem para mim. Agora, esta questão que eu me escapou de dizer como é que é o tal colégio, não há colégio, não é por aí. Ou seja, se nós temos assembleias e temos os grupos, há os 3 grandes grupos de interesse, esses 3 grandes grupos de interesse que têm naturalmente, portanto, eu vou dizer, é o comercial, é o não comercial ou cívico, e é o espiritual e moral, onde está a filosofia. Todos eles são entidades autónomas, que têm muitos pequenos grupos depois lá dentro, não é? E todos esses grupos têm, portanto, uma coerência interna e são esses grupos que fazem propostas de alguém a eleger. Aos órgãos que houver para eleger. Não é? Neste caso será, digamos, uma espécie de presidente, porque isto pode ter um certo ar de presidencialismo, mas se lá tiverem um rei, também pode ser. Aliás, é indiferente o nome que lhe vão dar, porque não estamos aqui a falar de uma monarquia de sangue, nem nada dessas coisas. O que interessa é que haja uma figura de Estado. E isso, naturalmente, se virem os esquemas no website, é claro, não é? Essa figura de Estado existe. Depois existem alguns ministros, para os poucos ministérios que existem, que são os tais ministérios que falámos ao início, não é? O da defesa, aqueles fundamentais, os regalianos do Estado, aquelas 5, 6 áreas, não é? E a partir daí, tudo o resto está distribuído por estas funções dos grupos de interesse, destes 3 grandes grupos de interesse, não é? Que eles vão contrapor-se em termos de interesses socialmente. Portanto, muito parecido com o que existia no tempo do Estado Novo, só que no tempo do Estado Novo não estava assim tão estritamente organizado. Porque a Valérie Golgot foi ao tempo medieval ver porque é que havia mais liberdade naquela altura do que existe hoje. E exatamente o que ela verificou é isto. É a distribuição dos poderes, que foi aquilo que foi destruído com a Carta Magna e com a cisma do protestantismo. Isto foi destruído no mundo anglo-saxónico. De vez. Não é? Quando Restaurar, temos de dizer como... Desculpe interromper, Restaurar. Antes de passar aqui ao Cláudio, que ele está aqui com a mão no ar, antes que vás, podemos dizer que, à sua maneira, o Salazar estava à frente no seu tempo? Completamente. Eu já disse várias vezes. O Salazar sabia... Eu só hoje me começo a dar realmente o valor que ele tinha quando a coragem que foi preciso ter em 1933, reparem bem, já foi quase há 100 anos, para ele preferir carregar, digamos, o peso de ser o ditador, porque ele obviamente estava consciente da responsabilidade e das críticas, mas não abrir porta, primeiro acabar com as sociedades secretas e não abrir porta, ou seja, estava tudo sob controle dele, e não abrir porta aos partidos e ir por aí às ideologias, que iria dividir a cultura do povo. Iria pôr o povo em disputa dentro de si. Ele fez isto até os anos 50, ele literalmente
recriou o país e as suas tradições. E uma das coisas que ainda hoje falamos de Portugal são essas tradições, essa coesão da população, porque os nossos pais ainda nasceram nessa altura, então ainda são herdeiros, ainda refletem essa coesão que existia. Havia pobreza? Havia. Mas lá está, o Salazar sabia que não estava num país rico, mas ele punha à frente a riqueza individual pela liberdade das pessoas e de serem o que são, de serem os homens concretos. Se tivesse aqui o Paulo, certamente me ia buscar um discurso, se calhar, em que ele falou nisto, mas seguramente que o Salazar falou nisto num discurso, de alguma forma. Garantidamente. E ele sabia. É por isso que nós temos que não só perceber o Salazar, como ir agora mais longe. Porque ele, no tempo dele, não podia fazer isto. Ele não tinha a sociedade... Reparem, na Suíça já havia para aí, em 1900, já havia para aí 90% de analfabetismo, ou melhor, de alfabetismo. As pessoas todas sabiam ler e escrever por aí fora. E isso é uma das coisas que mais distingue não só o mundo protestante, como a própria Suíça. Em Portugal era o contrário. Portanto, não era possível ir buscar esta energia viva e transformá-la naquilo que era preciso. Ainda assim, Salazar criou uma elite de grande nível intelectual no país. Podiam ser poucos, mas eram do melhor do mundo. Vamos passar aqui ao Cláudio, que está aqui com o meu no ar. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Não é o Cláudio é que sugeriu para este novo nick, por isso é que eu pus, mas já vou alterar. Ok, vai Cláudio. Ok, peço desculpa. Para não confundir. A minha questão é, se eu entendi bem, ou seja, neste sentido, o que o restaurador diz são 3 centros de grande pensamento, um comercial, um mais moral e filosófico, o outro não entendi muito bem, que definem depois a estratégia e fazem as propostas ao governo, que está-se limitado a 5 ministérios. A minha questão é, esses 3 conselhos, por assim dizer, como é que são eleitos? Ou seja, são eleitos atualmente, não são eleitos por ninguém, ou seja, não é voto, são pessoas que são nomeadas. Essa é a minha grande questão. Isso funciona basicamente, ou seja, cada interesse funciona como uma associação, não é? Como uma associação funciona da maneira como uma associação funciona, basicamente, não é? Funciona internamente com as definições que estão na lei, não há nada a acrescentar, embora seja preciso, o que é preciso é fazer, é exprimir a lei geral, é preciso exprimir a lei, acabar com o Estado administrativo, que é aquele Estado que existe artificialmente, não devia existir, que é o Estado que se defende de nós, cidadãos, não é? Portanto, esse Estado é um monte de coisas que desaparecem. E depois o direito tem que ser todo, digamos, passar por uma grande dieta e ser limitado pelo direito natural. Este é o grande avanço que a Valérie Bongo traz. Ou seja, não só o direito passa a ter uma relevância na sociedade, porque as pessoas têm de saber qual é a lei, mas para isso não vamos poder ter milhões e milhões e milhões de leis. Percebe? Que é exatamente o que é feito quando estamos a lidar com o direito britânico, ou quando é um direito de facto, num governo de facto. Multiplicam a lei porque para eles é uma estratégia de sobrevivência. Eles precisam de ter sempre uma maneira de escapar. Portanto, é isto que nós precisamos de aliviar. Nós estamos quase a ir ao fundo, mas é por peso em excesso. O Estado está a arrebentar para as costuras de tanto poder, de tanta gente, de tanto... E como vocês veem, atrapalham-se uns aos outros. Nada funciona. Cada vez funciona pior. Mas isto já não é de agora. Porque esta sempre foi a técnica de criar os déficits. Porque esses precisam da dívida para dominar o sistema. Portanto, vamos lá ver se não me escapou nada, Undertaken. Diga lá outra vez. É porque as pessoas não percebem que cada resposta tem montes de coisas à volta. Os 360 graus, há muita coisa em perspectiva ao mesmo tempo. Mas eu tenho aqui a minha questão aqui é, então em termos de regime, o que é que considera este regime? Esses conselhos eram nomeados por voto popular e unipessoal, ou seja, cada pessoa tinha um voto, ou seria o próprio Estado que teria o voto para nomear o Estado e depois o Estado nomeava esses intelectuais para o grupo? Ou seja, neste caso era como é que era o sistema de check and balances deste novo sistema. E como é que esses check and balance seriam nomeados? Ou seja, seriam nomeados por pessoa, porque atualmente nós já temos 1000 nomeações que não interessam ao menino Jesus,
por assim dizer. Já temos não sei quantas eleições, também já é estúpido, e por isso é que a minha questão é, se nós nomeávamos o Estado e depois esses conselhos também eram nomeados por nós e eram um contrabalanço ao próprio Estado, que estava a gerir, e vivíamos neste mundo em que o Estado era menor, mas nós tínhamos este poder mais regional e parecia um bocadinho na Suíça portuguesa, pelo que eu entendi, ok? Ou se seria ao contrário, portanto, era mais a nomeação direta dos próprios conselhos e do próprio estadista, por assim dizer, não quer dizer estadista. Peço desculpa. O Estado somos nós. Metam isso na vossa cabeça. Quando há um governo de direito, a ocupação do Estado, e esse governo é nosso, somos nós. Portanto, esta ideia que o Estado vem aí para nos roubar e para isso não existe. Não existe nada disso. Isso não existe, isso desaparece. Porque isso é apenas a repressão que o inimigo usa para manter o controle sobre a população. Porque nós somos os beligerantes, não esquecer. O inimigo Mas alguém tem de estar a liderar, ou não? Alguém não vai estar a liderar nesse novo sistema? Além disso, há um presidente, que é uma figura, e depois temos os ministros para cada ministério, mas tudo isto é muito... E como é que este presidente chega a ser essa figura? Exatamente. Quem é que elege essa figura? Ou quem é que será o representante? É isso? Os representantes são propostos de baixo para cima pelos 3 grandes grupos de interesse. Percebem? É óbvio que essas pessoas certamente farão também, algumas pessoas também farão parte, ou todas, farão parte de alguma assembleia, mas é como eu digo, as pessoas não têm que estar em todo lado em tudo, não é? Mas há oportunidades e tem que haver oportunidades para toda a gente participar, porque é isso que é democracia direta. Democracia direta não é fazer um referendo, porque a democracia não é propriamente sempre aquela ideia da opinião da maioria. Reparem, o sistema americano, há aqui muitas más compreensões das palavras, percebem? É por isso que um dos ministérios é a língua portuguesa. Nós temos que dominar a nossa língua, temos que a desenvolver sempre de acordo com a evolução da própria tecnologia. Porque se não fizermos isso, adeus. Vamos começar a ser controlados por mal-entendidos de toda a ordem. Especialmente nós temos esse grande desafio por causa do Brasil. Hein? Nós temos especialmente interesse em fazer isso. Mas onde é que eu ia? O que é que eu ia? Não sei se... tenho a sensação que faltou responder alguma coisa assim, Undertaken. Foi por causa de como é que se consegue eleger o representante. Não, ouça, isto é como funciona numa associação. Portanto, cada pequeno grupo faz parte desse grande grupo. Essas pequenas elegerão alguém que está a dar a cara pelo grande grupo, por exemplo, na área do comércio, do comercial, ou na área cívica. É tudo feito e controlado pelas pessoas. Só que há aqui uma grande diferença. É que todos esses pequenos representantes, que não o presidente ou os ministros, esses também, mas aqui vou salientar que é a todos os níveis, estão todos sob mandato imperativo. E o que é o mandato imperativo? É aquele mandato em que não há bacanal, não há aqueles velhos hábitos dos partidos. É uma espécie de contrato. As pessoas são eleitas, têm um caderno de encargos, que são as pessoas que decidem, e ele é recolhido desde os níveis mais locais até digamos, pronto, depois de acordo com a figura que está a ser eleita, de acordo a isso se cria um caderno de encargos, não é? Portanto, se for um chefe, imagina o diretor ou um ministro, ou não sei que nome é que podem chamar, que esteja à frente de um grupo de interesses, é obviamente que está a defender todo o interesse que tenha natureza comercial. Restaurar, peço desculpa interromper, só para ver se eu também estou a tentar perceber. Isso é como se contratássemos uma figura que nos representasse como se fosse um presidente de uma empresa, entre aspas, mas digamos que era um representante do país, em que ele tinha que cumprir determinado tipo de parâmetros, como se fosse um caderno de encargos. Não é só do país, é do caso ele não cumprisse, não é? Como se fosse um contrato, exato, saltava fora. Exatamente, porque é isso que nós temos, que nos falham os partidos. Os partidos, nós, como eu digo, nós não temos, ou seja, no mandato imperativo, nós temos um estatuto político efetivo, ou seja, nós temos meios, temos que reunir um conjunto de percentagem de acordo entre pessoas, em como este, aquele e aquilo e o outro, este senhor não está, esse representante, mesmo que seja a nível municipal,
não está a fazer, ou está a desviar-se, e a gente depois já sabe, há aquelas informações, se calhar está com um interesse, pronto, está comprado de alguma maneira. Isso tudo, o nosso trabalho nas assembleias é, por um lado, vigiar localmente, e, portanto, todo o poder está distribuído o mais possível, não só geograficamente, como depois a nível dos grandes grupos, a nível da especialização dos saberes específicos de várias áreas. E, além disso, qualquer pessoa pode criar um grupo para uma coisa provisória. Por exemplo, imaginemos um grupo que não se fala e que não existe como profissão. Existem pessoas que dominam várias áreas ao mesmo tempo. Chama-se uns polímatas. Estas pessoas podem criar um grupo de interesses. São aquelas pessoas, que aliás é uma falha enorme que existe na nossa sociedade, que conseguem ver transversalmente várias áreas, que junto com outras pessoas conseguem ver outras áreas que são transversais, e esses sim é que são um verdadeiro think tank em nosso favor. Não são aqueles Bilderbergs que estão a perceber. No fundo, não temos que fazer muito diferente daquilo que os próprios globalistas já fazem há muito tempo. Agora, tem que ser nosso, temos que ser nós, tem que ser feito por nós, pelos nossos interesses, porque são aqueles únicos que não estão a ser defendidos nunca. Porque a estrutura em si que existe não permite. E a partir do momento em que não houve um Salazar ou os grupos corporativos, como havia naquele tempo, que desapareceram com o Estado Novo, quando ele acabou. Isto é tudo nosso. Foi o Estado a ser saqueado nos últimos 50 anos. Eu ainda me lembro do meu pai falar muitas vezes nisso. Quer dizer, é tão simples quanto isto. Mas, para isso, precisamos de nós próprios. Nós não digo todos, as pessoas que são capazes, são pelo menos 30%, 30% do país, da população, são pessoas que têm uma formação e uma compreensão capaz de fazer parte destes grupos. Percebe? Olha, temos outra vez o Ander como no ar, e depois também temos a Tita, também ela quer fazer uma questão. Força, que já estão. Eu tinha pensado só fazer 1 hora, eu não queria fazer muito mais. Vamos lá avançar. Também só mais 10 minutinhos. Exato. Então vamos lá. O Undertaker faz agora. Outra vez ao Ander e depois faz também logo e depois eu respondo ao fim. Ok. Então a minha questão é, se eu entendi bem, o chefe de Estado é nomeado por estes grupos de interesse, que são criados e podem ser criados mais depois, dependendo da necessidade e da urgência do tópico ou dos intelectuais. Então a minha questão, vou fazer 2 questões numa, que é, em primeiro lugar, como é que estes grupos de interesse são nomeados, por assim dizer, será a voto ou será de outra forma qualquer, e se fazia mais sentido, em vez de serem grupos de interesse, serem mais grupos regionais, porque acho que cada região tem a sua própria necessidade. Não. Lá está, isto está tudo no website. É só ver, porque tem lá na segunda página, tem lá uma página, tem lá um PDF só a tratar sobre, por exemplo, grupos de interesse. Como se fazer, como funciona, está tudo claríssimo. Agora, não, os grupos de interesse estão, portanto, uma coisa são os grupos de interesse, os pequenos grupos de interesse, mas o que une os grupos de interesse é o tipo de atividade, não é a geografia. A geografia são as assembleias, ok? Aqui o que une, e portanto os grupos de interesse são quase sempre a nível nacional, mas não tem que ser. Repare, se tiver ou, por exemplo, vamos ver lá em cima no Barroso, alguém quer fazer umas minas e não sei o quê. Então cria-se ali um grupo de interesse. A diferença é que eles têm acesso direto ao grande grupo de interesses a que pertencerem. E têm imediatamente uma voz que tem que responder por eles, porque essa pessoa está lá eleita com mandato imperativo exatamente para dar voz a todos os problemas que venham a surgir. E esse, por exemplo, seria um deles. E essa pessoa vai diretamente ao Ministério e faz também diretamente ao Presidente, ou lá a figura que quiserem, mas pronto, a figura, digamos, presidencial, e faz a sua ação diplomática, não é? E é isto, é tão simples quanto isto. Força, Tita. Boa noite a todos. Não, isto é mais uma afirmação e não uma questão. É que eu acho que o problema dos libertários em relação ao Estado é que eles confundem a instituição Estado com as pessoas, não é?
Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. O problema que nós temos em relação a essa questão do Estado é que nós temos lá pessoas que gerem mal. Esse é que é o problema, não é o Estado em si. Pois, não são as pessoas que gerem mal. As pessoas podem estar, por exemplo, eu podia candidatar-me a um município ou a presidente de um partido, mas já estamos aqui Sim. Não vou estar a representar as pessoas, vou estar a representar o partido. Está a perceber o problema? A pessoa viva, a concreta, é logo convertida numa ilusão, como você, quando vai a um banco, é logo convertido nas letras maiúsculas com o seu nome, que é uma entidade que não existe. Da mesma forma, vou-vos explicar até que ponto é que isto é grave e as pessoas não têm noção. Por exemplo, os serviços públicos essenciais. A gente ouve dizer que são serviços públicos, mas na realidade, vocês já ouviram falar naqueles pacotes de especulação, de apostar na bolsa, especulativos, as ações, não sei o quê, não é? Vocês estão lá, através dos vossos serviços essenciais. Vocês estão lá representados. Porquê? Porque vocês não são a pessoa que está a habitar aquela casa. Vocês são um veículo, não é? Um veículo para fins especiais, ou seja, são propriedade de uma secretaria qualquer, não é? Que depois é cotada na bolsa. Ou seja, vocês foram convertidos em uma entidade empresarial sem vida, sem alma. Vocês estão, há gente a ganhar dinheiro com o vosso nome por todo lado, todo o sistema vive disso. Os próprios bancos comerciais, quando a gente fala em comercial, estamos a falar no quê? O mundo comercial só pode lidar com entidades fictícias, ou seja, empresas. O mundo comercial não pode lidar com uma pessoa viva, não pode fazer propostas desse tipo a uma pessoa viva. Ou seja, é aquela questão, já vem na Bíblia, da usura. Não pode haver disso. Isso é gravemente, isso é tão grave, porque quem fizer isso está a convertê-lo assim numa entidade que você não é. E o que é que isso implica? Está a usar o seu nome para fins que você não é sequer nem sabedora, não é? Nem tem controle nenhum, e essa entidade não é registrada por si. Ela, no fundo, não é sua. É meramente uma usurpação, porque depois os impostos vêm parar na sua casa, no seu correio, com o seu nome, mas em maiúsculas. Começar a reparar bem nisso e vai começar a ficar assustada quando vir os recibos da água, da luz, tudo o que vier. Começa a olhar para isso e vai começar a ficar com os olhos arregalados. Pois, ao restaurar, quando eu começar a pagar impostos, eu vou estar atenta a isso, sim. Então, os impostos são isso, são a sua conversão numa entidade que não é você. E depois eles se apresentam na sua casa como se fosse você. E você tem que perceber que não é você quem que os rejeitar. Claro que temos que fazer isto em conjunto e temos que fazer isto com o timing certo. Mas o que é preciso agora? Porquê é que eu estou a falar nisto agora e porquê é preciso fazer isto com o tempo? Porque as pessoas têm que saber, primeiro, de que é que se trata. Porque isto é mirabolante. Isto é mirabolante. E depois também não tem nada a ver com o nosso sistema de direito. Porque o nosso sistema de direito continental, nós não podemos abrir mão dele. É a nossa maior defesa. Porque é um sistema de direito que não permite dar de raiz, porque ele sempre foi baseado na doutrina social da Igreja, não permite confusão entre o mundo comercial e as pessoas vivas. Por isso é que nós tínhamos antigamente um instituto que gravava o nome das pessoas que nasciam. Não registava, porque quando você registra alguma coisa, até o casamento, o registro civil, você está a permitir que alguém depois use esses nomes para fazer 30 e 40 empresas, ou seja lá o que for, cotadas na bolsa, e depois os impostos vêm parar à sua casa. Sempre com maiúsculas do seu nome. Isto é tudo. Isto é uma loucura do mundo anglo-saxónico. Chama-se a fraude do nome legal. É uma loucura. É assim que se passa. Só uma pergunta. Uma vez que estamos completamente submergidos por isto, como é que era possível implementar um outro sistema, conforme o Restaurar está a dizer, não seríamos invadidos? Não invadidos de uma forma física, assim como aconteceu no Salazar, com a época com a guerra das ex-províncias, em que se envolveram todos de maneira a tirar as ex-províncias a nós, Angola e por aí vai. Se nós tentássemos implementar aquilo que o Restaurar está a dizer,
não seríamos completamente invadidos, mas desta vez de uma forma física? Não, isto é assim. É assim, as pessoas primeiro não estariam a fazer nada de ilegal. Legal, não é legítimo. Nós temos a legitimidade para fazer, mas não estaríamos nada a fazer nada legal. E porquê? Então não é possível criar movimentos? Então não é possível criar associações? É claro que é. O problema é o que é que a gente faz com isso. E os fins para que se usa. Em vez de andar a dar conversa àquilo que são movimentos e associações de esquerda, que está tudo controlado pelo poder central na mesma, ou pelos partidos, nós temos que perceber o que é que estamos a fazer. É essa a diferença. Nós temos que saber, e esta distinção de hoje, e este documento que acabamos por não falar especificamente, mas podemos fazer uma segunda virada deste tipo de assunto, podemos voltar a fazer um mal libertário 2, agora será o 3, mas pronto, podemos fazer. Mas as pessoas têm de perceber que a única prisão que existe é a que está dentro da vossa cabeça. O medo. Vocês não há nada de ilegal. Se houvesse alguma coisa de ilegal, eu não estaria a fazer e a Valéria também não. Não, eu não estou a dizer que é ilegal restaurar. Eu estou a dizer a pressão. Se nós vimos aquilo que ocorre e como eles funcionam com outros países, se eles vissem que nós estávamos a querer alterar, se não havia depois uma forma de invasão física, tipo de opressão, é essa a questão. Carla, nós não estamos invadidos fisicamente, militarmente, estamos invadidos financeiramente. E chega. Sim, eu estava a falar de uma forma física, uma vez que, ou como eles... Nós já estamos invadidos pela tecnologia da W-Band, daquela coisa do 6G, dos chemtrails, pronto. A gente já está invadido nesse aspecto. Todos os países da NATO estão, cada corpo está ligado à internet, está controlado para isso e é um sistema psiónico, chama-se um sistema psiónico de contra-subversão. Mas nós não precisamos, por isso é que nós não devemos entrar na violência de nada disto, porque o que se trata aqui é que nós, mais cedo ou mais tarde, como toda a gente sabe, já percebeu, não vamos ter serviços do Estado, ou seja, o Estado vai nos falhar de alguma maneira, não é? Nós vamos ter que nos organizar, quer a gente queira, quer não, quer em Portugal, quer no resto da Europa, quer nos Estados Unidos. Isso vai ser inevitável. Vai ser inevitável. Portanto, o que eu estou a dizer é projetar apenas a um futuro para onde é que nós devemos ir. É só isso que eu quero fazer. Eu não estou agora... Claro que se uma pessoa quiser criar um grupo de interesse já, meus amigos, estejam à vontade, mas criem um movimento, mas que tenha este objetivo de entrar no projeto do Restaurar, não é? Dentro deste chapéu, com este objetivo, com este pensar, com esta estrutura. Percebem? Toda a gente pode fazer isto hoje, se for preciso. Mesmo na Suíça. Os grupos de imigrantes que estão nos vários países podem criar grupos de interesse, só precisam começar a passar a mensagem uns aos outros. Tudo ajuda tudo. Tudo ajuda tudo. Agora, as pessoas têm que perceber qual é o padrão que estão a seguir. Não pode ser uma associação ou um movimento assim agora e depois o outro. Não. Para já ainda não há financiamento para essas coisas. Mas assim que nós tivermos um germe de governo de direito, nós podemos aceder ao sistema bancário que eu estava a dizer, o bilateral. Se quiserem, isto é assim, a fiduciária americana vai, dentro de poucos dias, que ela tem estado a ser impedida, porque lhe caçaram o passaporte, obviamente as entidades britânicas, para ela não ir à Haia falar ao tribunal que lá está, internacional. Porque no caso americano, assim que este caso se for resolvido, não é? Logo a partir daí as coisas mudam de figura. Não se esqueçam que isto já está a acontecer. O shutdown lá do governo americano, britânico, peço desculpa, municipal, é o municipal e é o territorial britânico. É por isso que estes funcionários públicos estão sem receber. Portanto, o caos já está instalado. Porquê? Quem é que controla o dinheirinho neste momento? É a fiduciária do governo de direito. Por isso é que o Trump teve que lançar esta selvageria de tarifas. Porque senão ele não tem dinheiro para governar, nem o governo de facto. Percebem? Isto está a acontecer agora. E não é óbvio para muita gente. Porque se vocês não souberem isto, aquilo e o outro, vocês não vão perceber, nem sequer vão perceber que seja possível tal coisa. Mas está a acontecer neste momento. Está a acontecer neste momento. A senhora vai falar diretamente online de lá de onde ela está no Alasca para a Holanda. Mas ela vai ter, na Holanda, vai ter pessoas da confiança dela que vão estar lá presencialmente. Ela não vai ser possível. Pronto. Não se esqueçam que quem controla
A parte aérea e marítima continuam a ser as entidades britânicas, ok? Portanto, isto está a ser feito. Não seremos só nós. Mas nós, para já, a missão é saber distinguir, não perder tempo a ouvir libertários que não percebem nada disto, porque senão deixavam de o ser no dia a seguir. São as pessoas que não percebem. Não vamos alimentar a ignorância das pessoas, daquelas que ainda não perceberam e acham que não querem saber, porque o restaurar é o gajo. Restaurar, peço desculpa por estar a interrompê-lo, mas é assim, eu percebo pouco de política, já sei que o libertarianismo não funciona nem aqui nem na China, quanto mais. Pronto, mas é isso que eu quero vos deixar. Pronto, vamos acabar agora o Space. É só para vocês ficarem com estas dicas. Isto vai ficar gravado, portanto, toda a gente depois pode vir a ouvir isto. O que importa é vocês terem certezas. Tenham certezas e não lancem mais dúvidas, não opinem, não percam tempo com coisas que são irrelevantes. O que é que me interessa a opinião das pessoas que não sabem? Interessa-me as pessoas que começam a aprender. Isso sim. E começam a estudar e a pegar no material. Portanto, o meu plano daqui para a frente é, se calhar faço mais um mal libertário, digo eu, não sei ainda, mas está-me aqui uma pessoa a pedir para subir. É? Quem é? É a Carla. Peço desculpa dela, ela caiu. Mas não subiu? Oi? Ok, fui eu que fez, não sei o que é que aconteceu, Acontece. mas... Pronto, oi? Não, vou ter que subir outra vez, então não subiu. Pensei que tinha subido. Não está tudo ok, estão-me a ouvir. Pronto, é que a minha aqui ainda não me está a dar como subido. Já está. Ok, tá. Mas estão a perceber, a minha missão é orientar as pessoas para o caminho que é correto. Não vamos escolher entre o mal e o bem. Vamos escolher entre os bens. Há bens neste momento. Alguém chegou e percebeu isto há 40 anos que esta senhora trabalha nisto. A senhora em França há, sei lá, há pelo menos 20 anos que ela fez a tese de doutoramento dela, mas há mais de 25 anos que ela percebe o problema. Agora só faltam vocês, as pessoas em geral, que têm que saber que isto existe. Não há razão para não ter esperança. Há toda a razão para ter esperança. E não vamos esperar pelo Sebastião, porque ele não vai chegar. Nós somos esse Sebastião. Nós só temos é que estar informados de para onde é que temos que dar a nossa energia, para onde é que temos que dar a nossa atenção. E trabalhar nesse sentido. Não só aprendendo mais, acompanhando o que está a passar hoje atualmente e conversando depois sobre isso, quando começarem realmente a perceber, afinal... E depois, quando começarem a mover um grupo de pessoas, afinal já começa a perceber isto faz sentido, é que essas pessoas vão começar a ser notadas pelos outros que o restaurar é mau, é muito mau, o gajo é muito mau, é muito arrogante, coitado, é muito arrogante. E então... como se uma pessoa arrogante pudesse alguma vez fazer este tipo de trabalho. Não é possível. Uma pessoa que estiver presa no seu ego não pode nunca jamais dar tanto como uma pessoa precisa para um trabalho deste. É impossível. Mas pronto, não vamos discutir isso. É isto que eu vos quero. A mensagem que eu vos quero deixar é esta. Continuem. Eu gostava de fazer mais spaces, agarrando num vídeo ou numa questão de alguém que começam a cair muitas perguntas num determinado sentido. É uma altura para fazer um space sobre esse assunto. Muito específico. Agora eu quero entrar cada vez mais num assunto específico. Hoje havia este trabalho de falar sobre o PDF do mal libertário. Não falámos propriamente, mas pronto, fica para a próxima. Mas agarramos num vídeo ou num texto qualquer que seja propositado, pode ser uma notícia que entretanto surja. Eu lanço isto, fazemos uma discussão sobre aquele assunto, mas com base no documento. Ou seja, uma coisa muito concreta, porque qualquer assunto, em qualquer momento, dá para a gente falar de tudo o resto ao mesmo tempo. As coisas estão todas interligadas. Os tais contrapesos. A maneira como nos enfraqueceram nestes 50 anos foi cortar as linhas e as cordas todas à volta. Tudo. Ficou tudo separado, tudo partido, tudo dividido. E aí as coisas não funcionam. Toda a gente culpa uns aos outros. Isso é o que nós não podemos fazer. Vamos cultivar a empatia, a confiabilidade. Eu não estou aqui para enganar ninguém. E vamos entreajuda. É o que nós precisamos. Nós precisamos de entreajuda. Isto é muito parecido com a doutrina social da Igreja. É porque é inspiração. Eu concordo totalmente consigo. Entreajuda era o que era preciso, sim senhor. Mas essa entreajuda vem de nós, Tita. Não vai vir de ninguém que está a vender... Exatamente. Exatamente. Nós não vamos ser contra os interesses comerciais, que também vamos precisar deles, mas não podem dominar 80% de uma sociedade, tem que ser só 20%.
O resto tem que ser dividido para as outras coisas. Aqueles que defendem a fé. Agora, estaríamos eventualmente num Estado laico? Eventualmente, mas lá está. Eu não vou para isso porque isso não me interessa. E isso é uma decisão, quando os órgãos das assembleias e tudo mais estiverem feitos, e os grupos de interesse, essas pessoas depois, nos seus devidos órgãos, é que decidem como é que vai ser. Não sou eu. Eu não estou aqui para decidir políticas. Eu estou aqui para encher, para preencher, para tornar vivo este edifício que nos leva à criação de um Estado que não é nada daquilo que nós temos hoje. Que é um Estado que nos defende a nós. Aliás, as duas funções que o Estado tem, que justificam a sua existência, são apenas duas, que é defender estes portugueses, os portugueses, e os seus bens, e os seus interesses. Mais nada. Portanto, todas aquelas questões que existem agora, de é mau, isso não existe. Isto de repente não existe, só precisamos de ser nós a mandar no país. Mas para isso temos que mandar, temos que decidir, temos que nos reunir, temos que ser uma massa, outra vez, coesa, que é o que nós somos hoje. E não nos podemos... Sim, tem que haver união entre as pessoas para poder fazer a mudança do sistema, senão não se consegue. Quem conhece o Portugal mais antigo das aldeias sabe como é que as coisas funcionaram, porque isso funcionava, vamos limpar ali, vamos além, buscar a água lá para a fonte. As pessoas juntavam-se e faziam, não estavam à espera do Presidente da Junta. Exatamente. Eu já falei consigo sobre isso, sim, como é que funcionava. Exatamente, portanto é só isto que nós só temos, quem tem ainda essa memória, tem a confiança de que assim funciona, porque eu já vi isto a funcionar. Nós só temos que voltar a isso e precisamos de o fazer com uma urgência na nossa cabeça de transmitir esta informação como prioritária e começar a... Porque é assim, não dá para criar nenhum grupo de interesse, nem nenhuma assembleia, enquanto não houver comunicação entre as pessoas e um número suficiente de pessoas para fazer, não é? Que em princípio será à volta de uns 10 ou 12. Isso acho que está aí também, está aí uma percentagem, mas tudo isso pode ser alterado, não é? O que não é alterado é de que é que estamos a falar. Nós não estamos a falar de partidos, não estamos a falar de ideologias e não estamos a falar de nenhuma religião em particular. Vamos seguir a doutrina social da Igreja, que é a nossa tradição cultural, mas também porque é a tradição que criou o sistema de direito continental. Aquele que nós vamos precisar de fazer evoluir para nos defendermos do aproveitamento do mundo comercial, daquela coisa que eu disse da relação do pai-Estado, que é o que eu falo neste artigo aqui do Mal Libertário. E vocês ouçam isto às vezes que precisarem, mas precisamos de fazer esta evolução. E como é que se faz? Esta criação destas instituições, destes grupos de interesse e destas assembleias. Não ficamos dependentes do Estado para nos defendermos, porque defendemos uns aos outros. Qual é o segredo? É a estrutura. É a coesão e é a estrutura. E implica, desde logo, a coisa mais importante, que é a participação e a continuação, até da própria informação. Portanto, não se esqueçam que nós, nas escolas, temos sido... até eu lembro, nos anos 80, no inglês, vinha aquela história do generation gap, ou seja, a dividir, a fazer uns cortes entre gerações para dividir toda a gente, para ver os pais, os filhos contra os pais, a nova geração contra a anterior, e depois uns são X, outros são Y. Esqueçam isso. Esqueçam. São vocês que ativamente, conscientemente, têm que agir ativamente com certezas destas coisas. Percebem? Pronto. Não sei se há mais alguma coisa para rematar o Space, mas se houver, façam o favor. Eu não tenho questões por mim. Não sei se o Anders tem alguma questão. Pronto, se não há problema nenhum. Pronto, então vamos encerrar. Já disse que não tem. Agradeço a participação de toda a gente. Eu ainda não sei bem o que é que vou fazer para a semana neste mesmo horário. Pronto, com a ajuda do Showmaker, se calhar fica sempre esta de semana para semana, para as pessoas terem tempo para estudarem, para lerem o que vier a propósito. É importante que façam esse trabalho. Façam esse trabalho porquê? Porque se não fizerem esse trabalho, vão continuar a ter razões para pensar como pensam até hoje. E é preciso começar a aprender coisas novas. Porquê? Porque essa informação foi-nos sonegada, não só a nós, aos americanos, a toda a gente. Portanto, a Inglaterra não pertence aos ingleses, a Irlanda não pertence aos irlandeses e por aí afora. Todos os povos estão despojados do seu próprio país, do seu próprio governo. Não admira que venham importar terceiro mundo e por aí afora. Porque isto é como se fosse uma empresa, o que interessa é mão de obra barata. Não é preciso estar a proteger nem tradições, nem língua, nem coisíssima nenhuma.
Reparem que o acordo ortográfico é imposto legislativamente. Portanto, cuidado com as influências que vêm do Brasil, porque eu também concordo com muitas pessoas. Mas houveram países, se não me engano, ao restaurar, peço desculpa estar a interrompê-lo, que o rejeitaram. Nós, feitos burros, fomos aceitar. Não, mas é verdade. O Brasil já saiu dele. O Brasil é que foi o interessado maior em passar isso, porque depois que logo que a gente passou aqui, digamos, no Parlamento, sem legitimidade nenhuma, mais uma vez, porque os linguistas, todas as pessoas da área não foram consultadas e a maior parte está completamente contra. E, portanto, mas o Brasil desligou-se logo a seguir a isso. O que eles queriam era que isto passasse. Felizmente Angola mandou isso para o caraças, não quis saber. Moçambique tem outros problemas, mas também nunca aprovou nada. E, portanto, Angola, hoje em dia, supostamente falamos o português angolano sem as palavras específicas da língua, locais. Portanto, isto é uma pouca vergonha. Mas isto prova que aquilo que eu vos estive a dizer é verdade. Somos nós que estamos a faltar nesta equação. E enquanto nós andamos a perder tempo em discussões que não são relevantes, nós estamos a perder tempo, perder energia e a não passar a informação valiosa uns aos outros. Pronto, muito obrigado. Agradeço então à Carla especialmente pela ajuda, porque é sempre bom ter alguém também. E até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.